Olá, muito boa noite para todo mundo. Do lado da porteira, o Sabiá Laranjeira anunciou com seu canto recortado que o sol já está descambado, deixando o povo da comitiva do Terra Viva DBO na TV avisado de que está na hora de acender a fogueira e fazer a nossa reunião novidadeira, que de acordo com a sua forma costumeira, começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. O coração dos exportadores brasileiros de produtos agropecuários, em geral, já está batendo mais compassado e o vivente está podendo respirar um pouquinho mais aliviado com a solução arranjada para derrubar aquela ideia idiota e muitíssimo arriscada da Petrobras de não vender combustível para 2 navios do Irã que estão parados há 50 dias no porto de Paranaguá, no Paraná. Conforme o companheiro boiadeiro que acompanha esta nossa falação aqui na televisão já foi devidamente informado, o caso foi resolvido por uma decisão do ministro-presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, que determinou à empresa que forneça o óleo e abasteça imediatamente as embarcações, para que elas possam terminar de carregar e fazer a viagem de volta. A questão aqui, por ter sido carecido de chamar a mais alta corte de justiça do país para resolver um problema que precisava só de inteligência e bom senso, a situação continua sendo motivo de preocupação para o setor exportador, né? Os 2 navios vieram do país persa trazendo ureia para cá e estavam programados para voltar levando milho para lá. Mas o caldo começou a entornar quando o governo federal mandou avisar a Petrobras que, se o abastecimento fosse feito, a empresa brasileira poderia sofrer um castigo dos Estados Unidos, que decretaram aí um verdadeiro embargo econômico contra o Irã. E com a sua tradicional mão pesada na comunidade mundial, né, os norte-americanos estão ameaçando e criando todo tipo de dificuldade para os países que têm negócios com a República Islamista. Aí o pau quebrou e os exportadores brasileiros tiveram de entrar na justiça para provar para o nosso próprio governo que o nosso produtor não está obrigado a obedecer a determinação dos Estados Unidos e eles não podem tomar nenhum tipo de medida econômica contra o país, até porque, de acordo com o direito internacional, sendo a carga de alimentos, ela não pode ser embargada. Isso por uma questão humanitária, né? Se a situação já estava complicada, a encrenca aumentou muito mais nesta quarta-feira, quando o embaixador iraniano mandou publicamente um aviso ao governo brasileiro dizendo que ou as autoridades mandavam abastecer os navios, ou o Irã iria parar imediatamente de comprar os nossos produtos. Se isso acontecesse mesmo, seria uma verdadeira desgraça pelada, porque atualmente eles são os nossos maiores importadores de milho e estão entre os principais compradores de frango, de carne de boi, de gado em pé e de várias outras coisas. De qualquer maneira, agora toda a agropecuária brasileira precisa primeiro torcer para que a decisão do Supremo seja obedecida sem demora, né? E depois começar a rezar com mais força para que aquele povo lá de Brasília tenha alguma alumiação divina e pare de inventar imbecilidades e idiotices como esta para arrumar briga com os países da nossa freguesia que compram o fruto do nosso trabalho e ajudam a sustentar a nossa economia. Depois de correr chão no sertão do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Mato Grosso do Sul, esta semana o Rally da Pecuária, edição 2019, está varando estrada e rasgando a chapada em Mato Grosso, que é o dono da maior boiada do Brasil. Assim como nas principais regiões de pecuária do país, nos últimos anos o estado está aumentando substanciosamente o peso do seu gado, mas é o único até agora a passar de 20 arrobas de média nos animais abatidos debaixo de algum tipo de fiscalização. Pois então, com o povo todo querendo saber logo o que é que a pecuária mato-grossense tem de novo para mostrar, a apresentadora Maruza Trevisan conversou com o engenheiro Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, que organiza o Rally da Pecuária junto com a Agroconsult. Acompanhe a entrevista. Maurício, seja muito bem-vindo aos estúdios do canal Terra Viva. Muito obrigado, eu agradeço. Maurício, a gente vai falar sobre o Rally da Pecuária, né? A gente está na 9ª edição, é isso mesmo, e percorre os principais estados produtores, né, agropecuários do país. Conta um pouquinho como é que funciona para a gente. Nós começamos agora no começo de julho a 9ª edição do Rally, né? O objetivo do Rally é visitar as principais regiões pecuárias. Claro que a gente não consegue fazer isso todo ano, então normalmente a gente muda os roteiros, né? Em um ano a gente fica mais tempo em alguma região, no outro ano a gente muda as regiões que nós vamos dedicar mais tempo. E a gente vem coletando dados e devolvendo essas informações para os produtores
desde a segunda edição do Rally da Pecuária. Neste ano são 10 estados, né? 10 regiões da pecuária. 10 estados esse ano. Esse ano nós tivemos que cortar o Acre, né? Momentâneo, né? No ano que vem volta o Acre e nós vamos dedicar um tempo um pouquinho maior, um roteiro um pouquinho maior no estado do Pará. Tá, quais estados serão percorridos agora? Nós já passamos pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Agora começamos em Mato Grosso, Rondônia. Depois fazemos um intervalo, viemos para o Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. E como que funciona, Maurício? Vocês vão nas propriedades aleatoriamente? Vocês combinam antes com os pecuaristas? Como é que funciona? Normalmente, Maruza, a gente tem 2 visitas por dia que são combinadas, agendadas ou são recomendadas, indicadas pelos patrocinadores. Ou algum produtor entra em contato e a gente agenda essas propriedades. E durante o restante do dia, a gente vai aleatoriamente. A gente chama de bater porteira, né? Que é chegar na propriedade e tentar encontrar uma realidade diferente que não foi indicada, né? Esse seria o melhor cenário, né? Porque a gente teria estatisticamente uma amostra real, né? Mais real. Só que nós temos uma dificuldade nesse processo. Quando a gente entra nas propriedades, a maior parte delas não conseguimos coletar entrevista, né? A gente vai com uma entrevista, com uma pesquisa bem simples, bem resumida, mas mesmo assim, às vezes, o produtor tem dificuldade, então a gente não consegue amostrar a média real da pecuária. Quem fala com a gente já está um pouco acima da média. Que tipo de dificuldade que o pecuarista tem em dar essas informações? Todas possíveis. Às vezes não tem informação dele mesmo, da propriedade, às vezes não sabe o tamanho do rebanho, não sabe o tamanho da área. A gente pergunta alguma coisa técnica, ele não sabe falar, né? Eu sempre conto um caso que o pessoal acha até que é causo, né? Mas uma vez, a 20 quilômetros de Campo Grande, na segunda edição, nós encontramos um produtor que tinha 900 vacas e não sabia o que era inseminação artificial, né? Quer dizer, estamos a 20 quilômetros de um dos principais polos de conhecimento de pecuária no Brasil, ele não sabia o que era inseminação. Então, a gente encontra de tudo e esse é o tipo de dificuldade que às vezes a gente tem, né? O mais normal é não ter mais informações técnicas da propriedade, a gente vai lá, pega só pasto e rebanho, mas aí eu tenho que descartar o questionário. Nesses casos, Maurício, vocês levam informações também para esses pecuaristas? Nas visitas não, Maruza. Até a gente sempre conversa com todos os patrocinadores que a política nossa é entrar na propriedade e não dar palpite, né? Porque a gente não sabe a realidade da propriedade, não sabemos quais as dificuldades que o produtor está tendo ali, né? Então, às vezes, você vai lá, você vai acabar dando uma recomendação leviana. Então, enquanto a gente vai na propriedade, a gente não leva informação. Porque não sabe do histórico da propriedade, né? Não sabe. Aí depois a gente vai trazer informação dele e todo produtor que preenche o questionário, seja em visita, nos eventos ou pelo site nosso, a gente manda o relatório completo do Rally. Aí vai a informação. Tanto as palestras que nós demos, nós vamos mandar para ele, como o relatório do Rally, que é o mesmo que o patrocinador recebe. Então, a gente entrega para aquele que preenche o questionário, esse que contribui com a gente. Então, a partir desse relatório, aí o produtor decide o que fazer com a sua propriedade. Essa é a intenção, né? Que ele pegue aquilo, olhe, né? Não são receitas, e que ele troque ideia com alguém da equipe dele, ele mesmo, ele vá atrás de conhecimento ou converse com algum técnico para que ele implemente aqueles passos. Então, nós estamos sempre tentando fatiar e mostrar para o produtor o que cada nível de tecnologia tem adotado para ele conseguir, com baixo custo de investimento em conhecimento, levantar o nível de lucratividade da propriedade dele. São quantas equipes, Maurício? Esse ano nós separamos o Rally em 7 equipes, né? Cada equipe a gente chama de trechos, né? As equipes são compostas por 4 caminhonetes e aí tem basicamente 3 frentes. Uma é visita na propriedade, outra é amostragem de pastagem, às vezes cada caminhonete faz várias atividades, e uma caminhonete, que é a minha, está dedicada a oficinas e eventos. Quer dizer, a gente vai para todo dia tentar fazer alguma reunião com 5 a 80 produtores, e aí é uma palestra e um debate que tem funcionado muito bem desde a edição de 2016. Quais são os temas desses eventos? São capacitações, então, né? Não capacitações, porque não dá tempo. É muito curtinho, 40 minutos, 1 hora. A gente discute mercado, tendência. Então, se acontecer alguma coisa essa semana, a gente já coloca dentro da palestra
analisa, leva para eles e tenta indicar qual o impacto que aquilo vai ter na propriedade para que eles se antecipem e decidam em relação àquilo, né? E, claro, alguma coisa regional que a gente nota. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, muito diferente do que nós vamos apresentar no Mato Grosso. E acabou a equipe, a gente manda essa palestra para todo mundo. Aí nós somos obrigados a montar uma nova, né? Para não ir com a mesma palestra que provavelmente já vai circular pelos grupos de WhatsApp, por e-mail e assim por diante. Aí tem que ir renovando, né? Agora são 9 edições, a gente falou aqui. Quais são as tendências aí observadas das últimas edições para cá? A principal observação que a gente consegue medir nesse público, que nem sempre são os mesmos produtores, na verdade a gente muda, tenta pegar cada vez mais produtores, mas o perfil é o mesmo. Nós notamos aí um ritmo de crescimento na produtividade muito grande nesse grupo, muito intenso, bem maior do que a média nacional. Isso nos permite extrapolar que nós estamos tendo um movimento de concentração na pecuária, então aquele grupo mais ágil consegue agregar tecnologia num ritmo mais rápido e eles concentram a maior parte da venda do que é vendido no mercado, seja bezerro, seja animal para abate. Em relação às degradações das pastagens, o que tem observado? Esse é o número mais interessante que a gente consegue medir no Rally, justamente porque eu tenho a pesquisa aleatória a pasto, né? Então, ele é o mais real que nós temos e aí a gente usa essa informação cruzando com dados oficiais, divulgação de MapBiomas, de IBGE, de INPE, de tudo. A gente cruza esses dados e faz uma análise. Maruza, anualmente, para a média da pecuária nacional, a degradação de pastagem custa, em média, R$15 por arroba, né? É um custo muito alto de produção e desses 15, R$7 a R$8 são perda de patrimônio, é pasto perdido, né? Claro que não acontece em todas as fazendas, mas algumas regiões perdem mais, outras perdem menos, alguns produtores, mas é um maior custo que a gente tem aí individual da pecuária. É um dado que tem que ter muita atenção realmente, né? E todos os dados colhidos aí, de agora de 1º de julho até setembro, né, que é quando vai finalizar o Rally da Pecuária, aí sim vocês vão apresentar um relatório em meados de setembro, só no final de tudo, que aí todo mundo vai ter todo o relatório completo. Exatamente. No dia 12 de setembro, a gente apresenta na Fiesp o resumido, que é aquele que é aberto para qualquer pessoa pode se cadastrar e baixar. E lá no fim de outubro vai esse relatório completo, aí vai só para quem preencheu o questionário nos eventos, na fazenda ou no site. E quem quiser acompanhar a expedição aí agora, tem um site? Tem, www.rallydapecuaria.com.br, rally com 2 L's e Y, né? E em todas as redes sociais também nós estamos presentes. Maurício, muito obrigada pelas informações. Boa expedição, bom restinho de expedição para vocês, viu? E até a próxima. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, Maru. O compadre Josué, que é o nosso cozinheiro, está esquentando a água para passar um café. E enquanto isso, a gente vai aproveitar para fazer o nosso intervalo costumeiro, que vai ter de ser ligeiro, porque do roteiro combinado ainda falta discutir aqui com os companheiros o caso passado com o boi gordo no mercado, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Gado terminado não tem em quase nenhum lugar do Brasil, mas nas regiões onde o povo costuma fazer confinamento, o dono do frigorífico já tinha aumentado o preço para esticar a escala. E agora está sentado na porta do seu estabelecimento, esperando chegar a boiada engordada no coxo. O Terra Viva DBO na TV volta para completar o caminho na segunda pernada da jornada, dentro de 2 minutos e mais um caquinho. Aguarde. Com o carretão ainda num rumo enganoso, é forçoso para o companheiro boiadeiro pisar leve no chão, assuntar bem a situação, controlar com firmeza a despesa e só vender na certeza de estar fazendo uma boa negociação. E para ajudar nesta função, a gente passa agora a fazer a contação do que por nós foi apurado lá fora a respeito do mercado do boi gordo e da evolução da sua cotação. Com o tempo já voltando a se pegar com aquele jeito costumeiro dele de querer apostar corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, o calendário está avançando na estação mais seca do ano e no chão do sertão a cor que está na moda agora é o amarelo desmaiado. Aí o companheiro boiadeiro já está começando a ficar desacorçoado, né? Porque desde que a safra do capim chegou ao fim, todo mundo está esperando uma reação do mercado pecuário. Mas o que está acontecendo é que quando o carretão está empacado na planura, é porque ele está embicado na descida do estradão. O caso que tem para ser contado é que, até por conta da imensidão deste nosso país e das grandes diferenças nas condições de criação de cada região,
Hoje o Brasil está dividido em duas partes, conforme a situação particular de cada uma em relação à oferta de gado terminado. Na primeira turma estão os estados onde a atividade está apoiada só no pasto. E considerando o que acabou de ser falado aqui, o fazendeiro já vendeu até a soca da boiada, né, para aproveitar o preço e também para não arrumar inquerência com a sorte, porque a previsão era de geada forte e ninguém quis se arriscar, né? O resultado é que nestas praças, todo mundo tem perfeita sabedência de que daqui até o final do ano, o caso vai ser de carência de animais para abater. Já nos estados onde o confinamento é tradicional, não tem boiada engordada sobrando em lugar nenhum, mas a diferença é que agora já não demora para o gado de coxo chegar no ponto de ser negociado. Aí, ainda lá no começo do mês presente, né, o dono do frigorífico, já pensando nisso, pôs um trocado a mais no preço e mandou a turma dele comprar o suficiente para esticar a escala até poder esperar a entrada no mercado do boi confinado. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que desta vez foram 5 para baixo e só 2 para cima. A lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o tombo foi geral, com o boi caindo para R$ 154,00 e a vaca para R$ 140 redondos, a prazo e já livre do fundo rural. Apesar da demonstração de valentia do comprador, o fazendeiro não está aceitando essa arrelia e não está querendo entregar a mercadoria. No sul da Bahia, o macho foi derrubado para R$ 150,50. Em Pelotas e também no oeste do Rio Grande do Sul, o boi voltou para R$ 5,30 o quilo vivo, o que dá R$ 159,00 por arroba, enquanto a vaca piorou para R$ 5,10 o quilo ou R$ 153,00 por arroba. Já em Marabá, no Pará, a fêmea subiu para R$ 134,00. E no oeste de Santa Catarina, o boi aumentou para R$ 148,50 e a vaca para R$ 130,00. Isso no prazo de 20 dias, né? Em tempos perdidos, naqueles eitos esquecidos, no pé do fogo que rasgava a escuridão do sertão, se reuniam os roceiros a prosear para engambelar a solidão que sobeja na noite sertaneja. E eu ainda, quase um menino, ficava lá na roda da fogueira, sentado no calcanhar, a apreciar essa lida faladeira, sonhando com o meu destino, imaginando a sorte que eu teria e como eu deveria ser forte para enfrentar um dia esta vida enganadeira. Estas prosinhas rimadas, recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa função, que eu fiz na intenção de recordar e celebrar a nossa verdadeira cultura sertaneja, estão publicadas nos 3 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros boiadeiros do Brasil inteiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo pode ligar para cá e pedir para me chamar no telefone 11 3131 3719. Eu vou repetir, 11 3131 3719. Ou então mandar um e-mail para terravivadbonatv@tvterraviva.com.br. E levando no coração a grande satisfação de poder desfrutar a amizade, dividir as novidades com os companheiros do Brasil inteiro, a gente termina aqui mais esta função, mas já deixa certo de voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.